És o Deus
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo.
peço a Ti que o Senhor possa entrar nas nossas vidas nesse momento, Senhor. Nos usar conforme o Teu querer, a Tua vontade. Mas primeiramente pedimos a Ti, Senhor, licença para entrar, Senhor, no Teu santuário, Pai. Pedir a Ti que o Senhor possa abençoar nossas vidas, que o Senhor possa abrir a nossa mente, Senhor, para a Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é importante. A Tua palavra, Senhor, é a única saída, Senhor, para qualquer momento, Pai. Quanto, Senhor, no momento difícil, Senhor, a qual nós estamos passando mesmo, Deus. Tu és o dono deste mundo, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor vá de encontro conosco, que o Senhor possa permanecer a Tua presença neste lugar, porque sabemos que antes mesmo de chegar aqui o Senhor já estava, Pai. Ó Deus, continua, Senhor, nos usando conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Que o Senhor não possa falar o que queremos ouvir, mas sim o que Tu quer falar, Pai. Porque, Senhor, a Tua palavra, ela é vida, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é a palavra da graça, Pai. É as que nos dá, Senhor, força para caminhar, para continuar, Senhor. Para não desistirmos, Senhor, da Tua presença, porque sem Tua presença não somos nada, Senhor. Pai, que a Tua presença possa permanecer em nós, Pai, porque sem ela, Senhor, não somos nada, não podemos nada, nem sequer podemos dar um passo, Pai. Então pedimos a Ti que o Senhor possa continuar com a Tua presença, Deus. Ó Deus, não somos apenas servos, Senhor, nós somos Teu Filho, Pai, e que o Senhor possa, Senhor, entrar, Senhor, nos nossos corações, assim como o pedido de um filho para um pai, Deus. Que o Senhor possa penetrar, Senhor, nos nossos corações e falar, Senhor, o que Tu queres, Senhor, que nós precisamos ouvir, Pai. O que Tu quer falar, não o que queremos ouvir, Pai. Que seja feita a Tua vontade. Estamos, Senhor, de coração aberto para Ti. Entraremos na Tua presença conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Porque a Tua vontade, ela é boa, agradável e permanente, Pai. Te agradecemos hoje e sempre. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Não sabia que era tão difícil gravar um vídeo, né? Falando para vocês, né? Por mais que é uma câmera, eu sei que é um vídeo que vai passar, né? Para muitos jovens, até mesmo para adultos. E misericórdia, dá um nervosismo, né? Mas o que eu quero passar para vocês, né? Que durante essa quarentena eu peguei muito pouco a Bíblia, muito pouco mesmo, né? A gente acaba se distraindo com outras coisas e eu acabei não buscando, né? Estar mais próximo do nosso Pai, porque nosso Pai, ele é um Pai de amor e ele gosta que os filhos estejam na presença dele. Qual pai não quer que os filhos estejam próximos, né? Que busquem conhecer ele, que busquem saber dos seus interesses e das suas vontades. Mas a gente tem nossos erros e nossas falhas, né? Só que eu quero dizer para vocês que durante essa semana eu peguei a Bíblia e foi de uma maneira diferente, né? Porque eu costumava... assim, eu sou muito novo ainda na Lipo, tenho 5, 6 anos. Porém, peguei o ensinamento agora do pastor Takayama recentemente, né? Então, a gente vai se adaptando, vai entendendo o Evangelho de Cristo de uma forma diferente. Então, eu tinha uma maneira de ler a Bíblia, né? Eu buscava um tema, até mesmo, sei lá, vamos pesquisar sobre união, aí o que tem escrito de união na Bíblia? E dessa maneira que eu buscava palavras, né? E foi isso por muito tempo, até essa semana, porque quando eu peguei a Bíblia nessa semana foi diferente, né? Eu não planejei nada, irmãos, eu simplesmente sentei na varanda de casa, coloquei o notebook, peguei um cafezinho, coloquei a Bíblia, botei um fone, um Spotify, né? Não tô fazendo propaganda não. E aí comecei a ouvir uns louvores e abri a Bíblia. Nisso que eu abri a Bíblia, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo surpreso, porque o Senhor me revelou uma palavra, né?
e diz respeito à nossa igreja, diz respeito ao que tem se acontecido nesses últimos dias. E eu falei, Senhor, me direciona, né? Para quem eu devo falar essa palavra? Quando eu devo falar essa palavra? Porque a gente fica meio perdido, né? Mas eu não quero ficar muito alongando sobre isso. Eu quero ler aqui com vocês, compartilhar essa mensagem, né? E que o Senhor possa falar, né? Que o Senhor ele possa falar nos seus corações, assim como Ele falou no meu. No livro de Salmos, né? No livro de Salmos, eu coloquei aqui até uns papelzinhos brancos para que eu pudesse, né? Saber, né? Aonde estavam os versículos. Então, aqui no livro de Salmos 45, diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. E aí no início que eu comecei a pesquisar, comecei a ver a palavra, eu falei, vou pesquisar no dicionário, né? Os significados das palavras. E o ferver, irmãos, o meu coração ele vibra de entusiasmo com palavras boas, né? E aí eu falei, meu Deus, que legal, tal. E continuei lendo, achando, até então, para mim estava uma leitura normal de um versículo bíblico, né? E aí veio 2, falando do Senhor Jesus Cristo, né? Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Eu falei, nossa, eu comecei a glorificar a Deus quando eu vi esse versículo, né? Que a graça, ela se derramou através dos lábios do Senhor Jesus. E por isso Deus abençoou para sempre. E aí no 4, ele continua e diz assim: e neste teu esplendor calvaga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Né? Então, as coisas que o Senhor cavalga prosperamente, né? É pela causa da verdade, irmãos. Da mansidão e da justiça. E aqui no 6, diz que o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Falei, meu Deus, que palavra, que é equidade? Né? A gente às vezes assiste as pregações do pastor Fernando Takayama e fica meio confuso, né? Mas o Espírito Santo ele revela, irmãos. E aí eu falei, eu quero entender pelo menos o significado na língua portuguesa, o que significa equidade. Né? Então, pelo que eu entendi, é que o cetro, a coroa do reino de Deus é uma coroa de equidade, ela é de igualdade. O Senhor é igual para todos, Ele não faz acepção de pessoas. Né? O nosso Pai é um Pai de amor. Então, eu fiquei muito contente. Né? E aí, continuando, diz assim: tu amas as justiças e aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, a aloés e a caça, desde os palácios de marfim de onde te alegra. E aí, irmãos, no 10, né, o que eu quero deixar para a igreja, na verdade eu não, o que Deus me passou, né, é esse versículo 10. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, adora-o.
aqui eu fiquei em casa, eu comecei a ver que essa mensagem estava falando da igreja, da nossa igreja, né? Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai, né? Dos ensinamentos passados, dessas coisas que, por exemplo, eu aprendi de todas as maneiras. Esquece, né? Esquece dessas coisas. Então, o rei, que é Deus, ele se afeiçoará à sua formosura. Deus, ele vai se moldar à igreja, né? Nós não temos formosura nenhuma, né, irmãos? Mas, através disso, o rei, que é o Senhor Jesus, ele se afeiçoará, ele vai moldar a igreja, porque ela vai ficar com a imagem do Senhor Jesus, né? Uma igreja da graça, do amor. E aqui ele diz, pois ele é teu Senhor, adora-o. E aí depois de tudo isso que o Senhor fez para a igreja, o papel da igreja simplesmente é adorá-lo, né? Ele afeiçoou, ele moldou a igreja, e aí a gente só adora, só agradece por todas as coisas que ele tem feito, né? Continuando no 46, né, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, aqui, irmãos, eu quero passar para vocês também. É isso. Deus está no meio da igreja. Nós não seremos abalados com toda essa crise, com tudo que tem acontecido na terra. Tudo isso é permissão do Senhor, né? Logo aqui nos próximos versículos, o Senhor, ele fala, né, sobre o que tem acontecido e por que ele vai permitir. Lá depois ele me dá a revelação o porquê é permitido. Porque assim, irmãos, como eu falei para vocês, eu pegava a Bíblia e pegava versículos já pronto e lia. E dessa vez foi diferente. Deus me levou dos Salmos, né? Vou concluir aqui. Depois fui para Hebreus. De Hebreus Deus me fez lembrar uma palavra em Atos. Eu fui em Atos, né? Fez entender coisas. Ficaria muito extenso se eu colocasse tudo aqui, né? E de Atos Deus me levou para Eclesiastes e tudo liga uma coisa na outra. Se vocês gostaria que vocês meditassem, né, em casa, no Salmos 45, 46, Hebreus 10, Atos 2 e Eclesiastes 3, né? Mas eu resumi um máximo que pude para que o vídeo não ficasse tão longo. Aqui no 6 diz, as nações se embraveceram, os reinos se movem, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vide, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Então, no 8, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. As coisas que têm acontecido na terra são permissão do Senhor, né? Tudo é permissão dele e tudo tem um propósito, meus amados. A gente lê assim, fica assim, mas tudo tem um porquê, né? Então Deus, ele fala para a igreja que a gente não será abalado com toda essa situação, com todo esse caos. A igreja, ela está segura, né? O Senhor está com a igreja. Lá em Hebreus 10,
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O nosso querido Senhor Jesus. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Ele pagou todo o pecado. O celular quase caiu aqui, irmãos, mas já consegui segurar. Reflexo, goleiro, hein? Então, o Senhor Jesus, ele pagou, porque era impossível que o sangue de touro, de bodes, tirasse o pecado. Então, graças a Deus, Porque no 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daquele dia, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então eu fiquei muito feliz, porque eu tenho acompanhado as pregações do pastor Fernando Takayama e eu tenho visto as suas pregações. Então eu vendo o que Deus tem me revelado, batendo com todas as coisas que o pastor tem falado, eu fiquei muito feliz, com a palavra do Senhor. E aí, no 19, confirma mais ainda de tudo aquilo que o pastor Fernando Takayama tem falado. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então aqui, irmãos, mais uma confirmação, de tudo que tem sido pregado, tudo que tem sido falado pelo nosso pastor. Como ele tem falado, nós entramos na presença do Senhor Jesus com ousadia, do nosso Pai, pelo sangue de Jesus. Mas ele toma cuidado, você não vai entrar na casa do seu pai de qualquer jeito. O pastor sempre fala. Então a gente tem que ter ousadia para entrar. Não é essa ousadia, uma ousadia mundana, mas uma ousadia de fé, de coragem, de certeza que o Senhor ele está conosco, e apresentar o sangue do Senhor Jesus, E aí a gente chega com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Nada, irmãos, pode nos acusar, tendo um coração purificado da má consciência. Olha, não tem nada. Por quê? Porque eu reconheço que eu posso errar, reconheço que eu sou falho, reconheço que não há nada de bom em mim, Assim como o pastor Wagner tem ensinado aqui, se você
pecou contra a igreja, peça perdão à igreja. Se você pecou contra Deus, peça perdão a Deus. Se você pecou contra o seu irmão, você não tem como você pedir perdão para Deus, tem que pedir perdão para o seu irmão. Então se livra da má consciência, né? E o corpo lavado com água limpa, que é a palavra. Então, jovens, até mesmo adultos, você está desanimado, escuta as palavras do culto, que são água limpa para purificar o nosso corpo, né? Para que a gente possa receber sempre o Espírito Santo, para que nosso coração esteja purificado na má consciência, para que a gente venha entender os projetos de Deus, né? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, né? Como o nosso pastor tem falado. Está se aproximando o dia, irmãos. E as palavras seguintes, Deus ele passou essa mensagem para mim, em todos os versículos seguintes agora, que a volta dele está muito próxima, né? Então, a gente a gente ensina uns aos outros, né? Estimula uns aos outros a caridade, as boas obras e tantos mais, porque a gente vê que vai se aproximando aquele dia. Então não só os de perto, mas todos aqueles que o Senhor chamar, todos aqueles que o Senhor colocar no seu coração, né? Espalhar o Evangelho, porque tem muitas pessoas neste momento sedentas por ouvir uma palavra, né? Uma palavra de amor, uma palavra de graça. E esse é o momento da gente lançar sementes, né? Ao mesmo tempo regá-las, né? De repente eu lancei uma semente no coração de uma pessoa através de uma palavra, veio outra pessoa e regou, mas Deus ele vai dar o crescimento, né? Então esse é o momento, igreja, de vocês passarem a mensagem do Senhor Jesus, do Evangelho da graça e do amor, a diferença. E aqui vai para o 32. Outra coisa que fez eu lembrar, né, das pregações do pastor Fernando Takayama, Deus me fez lembrar. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serem iluminados, suportastes grande combate de aflições, né? Se a gente for ver por esse lado histórico, vai falar do livro de Atos, né? Depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles foram perseguidos, mas também está falando da nossa igreja, tá, irmãos? Em partes fomos feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em partes fomos participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes do que estava nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente, né? O que tem acontecido, eu não sei muito, mas pelo que eu acompanho da história da igreja, o pastor ele sempre abre mão dos seus direitos, dos seus bens, né? Bens entre aspas, porque a igreja é do Senhor, e eu sei disso. Mas ele abre mão dos seus bens, dos seus direitos. A igreja permite isso, porque nós sabemos que no céu há uma possessão melhor e permanente, né? Então, com gozo ainda, com alegria, né? Quer levar? Leva, não tem problema. Confiando em Deus, a nossa confiança está no Senhor. Então não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa, irmãos, é de salvação, promessa de vida eterna, né? Então não vamos rejeitar a confiança no nosso Senhor Jesus, que tem grande e avultado galardão. Nós necessitamos de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo,
e o que é e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Então, mais uma vez, Deus fala que um pouquinho de tempo, o que é de vir virá, o Senhor Jesus voltará, né? E não tardará. Logo depois eu fui para Atos, porque eu sempre tive uma dúvida, irmãos. Desde que eu aprendi os ensinamentos do pastor Fernando Takayama, eu tive muitas dúvidas. Eu pergunto qual de vocês não tiveram dúvidas, né? Mas o Senhor, Ele esclarece, Ele revela todas as coisas. E Ele revelou para mim. Eu fui no Atos 2 porque Ele me revelou algo que foi para mim. Por isso que eu não vou passar para vocês. Foi para mim, algo para mim que me abriu a minha mente. Mas, puxando disso, no lado do mesmo capítulo, o Senhor passou a mensagem, né? Novamente, sobre a sua volta. Né? Aqui em Atos 2, 17, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia e glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Por isso está a importância de nós passar o Evangelho, porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Né? E aqui o versículo todo continua, né? Eu tinha uma dúvida, essa aqui eu vou falar para vocês, que falava: meu Deus, como assim o seu santo não verá corrupção, né? Porque na minha pequenez, irmãos, eu achava que era eu que não ia ver corrupção, mas na verdade está falando da carne do Senhor Jesus, que não viu corrupção, que não deixou a sua alma no Hades, né? Ele não deixou, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E é de Cristo que está falando esse versículo, né? Que Deus fez uma promessa que da casa de Davi, que viria o Cristo, e não deixou seu filho ficar no Hades, e não deixou que a sua carne viu corrupção. O Senhor nunca pecou, né? Então aí para mim foi esclarecido isso. Talvez para vocês, algum de jovem, não sei, alguém talvez se esclareça agora. Se você ler aqui, né, nos versículos do capítulo 2 aqui, diz assim, no 31: nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, né? Ou seja, a carne do Senhor Jesus, ela não experimentou o pecado, ela não viu. A nossa carne, ela já viu, irmãos. Ela já viu, já participou, mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí, para terminar, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz assim: o que é já foi, e o que é e o que há de ser também já foi. Né? Só a parte A do versículo. E aí eu lembrei das pregações também do Fernando Takayama, do pastor, que ele fala que Deus, na sua onisciência, né, ele foi lá no futuro e viu. Então o que é já foi, o que há de ser também já foi, tudo já passou, né? E aqui no 16 diz assim: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. É o que nós temos visto no mundo hoje em dia, na sociedade de hoje em dia, é o que tem se passado, né? No lugar de justiça nós vemos injustiça, nós vemos impiedade. Os valores têm se invertido nesses últimos tempos. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra, né? No 3 diz: tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Continuando: disse eu no meu coração:
é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. É tudo o que tem acontecido é por causa dos filhos dos homens, né? Para que vejam que são como os animais, irmãos, né? Sem Deus, sem o Espírito Santo, somos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como um morre, o outro também. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que se alegrasse o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Né? Ele conclui aqui que não há coisa melhor que um homem se alegrar nas suas obras, né? Porque essa é a sua porção. Então cada um de nós temos a nossa porção. Nós temos que se alegrar, né? Com o que Deus tem nos dado. Seja membro, essa é a nossa porção. Seja pastor, esta é a sua porção. Seja obreiro, esta é a sua porção. Seja levita, essa é a sua porção. Se alegra nisso, porque quem fará voltar para ver depois que você morrer? Quem fará? Ninguém fará você voltar depois que você morrer. Então se alegra nisso, se alegra no Senhor, esta é a sua porção. Aceita o que o Senhor preparou para você, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele tem o melhor para você, né? Então a gente devemos se alegrar nisso. Essa é a nossa porção. E aí, depois, né, aqui, sobre o que vai acontecer depois da volta de Jesus, né, no 4 aqui, só no verso 1 mesmo. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Porque depois, irmãos, que o Senhor Jesus retornar, né, o Espírito Santo também irá com o Senhor Jesus. Então, não terá consolador, porque o consolador é o Espírito Santo. Então eles não terão consolador. Então misericórdia, né, dessas pessoas que infelizmente é difícil, né, irmãos? Infelizmente muitas dessas pessoas irão de padecer. Mas enquanto você puder, enquanto você tiver fôlego, espalhe o amor, a graça, o evangelho, né? Faça o seu papel como membro, como jovem, porque o Senhor, ele é um Pai de amor, ele está de braços abertos, né? Essa é a palavra que eu queria passar para a igreja, né? Para todos os jovens. Eu agradeço a minha oportunidade e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.